shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want, shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxies, I stand out so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxies, I stand out so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot, 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 shoot. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot, shoot. Yeah, shoot, Boa noite, tudo bem com vocês? Obrigado pela presença aqui na live de todo esse povo, pessoal que está aqui nos assistindo, né? Aproveita e coloca aqui, ó, se você puder, como é que tá o som, como é que tá a imagem, se está tudo bem. Hoje eu escolhi direito a música, o Facebook não cortou, né?
Enquanto você vai entrando na live aí, os amigos, eu vou dando um alô aqui para a turma que já está aqui com a gente, né? Muito agradecido, super abraço, muito obrigado por todos aqueles que estão participando, muito obrigado por todos aqueles que vêm depois a live, né? Importante frisar que a gente coloca essa live no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter e também na KO. Mas eu fico meio acanhado de falar esse nome aí, que é KOO, é Q. Mas colocamos lá também, né? Você pode assistir e pode comentar por lá também. Eu dou uma pesquisada de vez em quando, né? Então, um abração aqui pro Joaquim Duarte, pro meu super parceiro Edivaldo Amarante Heimberg, lá de Marizias, Gilbertinho Carlos Santana. Gilbertinho, vamos para a Alemanha, meu irmão. Coisa é boa lá, hein? Vamos comentar um pouquinho, né? A Alemanha é o carro-chefe da União Europeia, né? Agora vai melhorar muito. Vai melhorar muito com esse envolvimento econômico do prefeito de São Sebastião com a Alemanha. Vai bombar. Rosana Cargiano, meu super beijo. Joaquim Duarte, boa noite. Professora Catarina, boa noite. Obrigado por estar aqui. Luciano Antônio. Luciano, ontem, né? Foi ontem, acho que eu encontrei um Doberman gigantesco, assim, levando o Luciano para passear lá na frente do Tebar. Luciano, cuidado com aquele bicho lá, é grande demais, cara. Se escapa aquilo, engole um inteiro. Joaquim, meu irmão querido. Joaquim, obrigado por estar aqui. Joaquim de Castro Lima. Professora Conceição Passini, tia Conceição, super beijo. Edegailson Celestino, super beijo. Obrigado. Nivaldo Paulino, meu amigo Baianinho, obrigado. Professora Fátima, prazer tê-la encontrado. Melhoras para a mamãe, viu? Que ela se fortaleça muito. Kawai, obrigado, Kawai. Kawai é um parceirinho lá do Itatinga. Um abração, Kawai. Giralda, meu amigo Lalo Rister. Ela vai se preparando, hein? Daqui 1 ano e meio estarás por aqui novamente. Júlio César Bororó, obrigado. Cida Assunção, Henrique Stavski, meu querido Poio, né? Me parece, é o Poio, sim, um abraço, Poio. Vaninha Moreira, minha querida. Vaninha, vou falar aqui alguma coisinha já, tá? Já te passei o número de quem pode ajudar muito aí. Miguel Flores, esquerdinha, um abraço, Miguel. Dalila, minha querida Dalila, obrigado por estar aqui, é um prazer ter a Dalila aqui. Joaquim Duarte, Michel Marques, Michel, obrigado, abração, cara. Jane do Espírito Santo, Jane é lá de Juqueí, trabalhamos muito junto, tenho muito carinho pela Jane e pela família dela. Jane, vamos fazer uma reunião aí em Juqueí e você leva o pessoal lá pra gente conversar, tá? Michel disse que estava sumido, mas some mais volta, né? Aqui tem informação. Minha irmãzinha Genoveva, um beijo. Ricardo Belém. Cara, pela foto aqui, eu acho que eu te conheço há algum tempo já, cara. Minha irmãzinha Mercedes, Alessandro, minha comadre Fosca Buim, um beijo, Fosquinha. Quem tá aqui usando o celular do Gilbertinho é Claudinha. Claudinha, um beijo. Marcos Brasil, meu assistente de palco sumiu, hein, Marcos Brasil. Mas vamos tocando aqui. Marcos tá atribulado aí. Francisco Gomes, um abraço, meu amigão. Maria Borges de Carvalho, Francisco Matos. Nossa, tem bastante gente, hein? Tô feliz aqui com a turma, hein? Luciano disse que sai e entra da live porque tá vindo em Boiçucanga.
Ah, Ricardo da Capoeira, é isso mesmo, cara. Tô lembrando de você. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, hein? Vamos pra cima. Comentar um pouquinho aqui, uns postzinhos que eu tô colocando enquanto a gente vai aquecendo, né? Aquecendo a garganta, que hoje vai ter uns assuntinhos aqui meio espinhosos, né? Não se esqueçam da nossa Frente Democrática 100% São Sebastião. O Marcos fez até um bannerzinho pra gente levar lá em São Paulo para mostrar para um super amigo, e ele vibrou com o slogan, achou sensacional, assim como todos aqueles que a gente tem convidado a participar da nossa frente, né? 100% São Sebastião, chega de interferências externas aqui na nossa cidade, basta. Muito feliz também, porque eu não era de acompanhar isso aqui não, porque eu sou mais do contato pessoal, de conversar pessoalmente com as pessoas, né? Mas eu tenho que evoluir, né? Apesar dos meus 65 anos, eu tenho que acompanhar essas coisas moderninhas. Às vezes eu tomo uns bailes. Mas estou muito feliz que está subindo bastante rápido o número de pessoas que têm nos acompanhado nas redes sociais, né? Eu mostro aqui não para contar vantagem, não, porque eu prefiro olho no olho, cumprimentar na mão, sentir o calor do povão lá onde ele está, né? Mas tá aí, ó, tá aumentando pra caramba o número de pessoas no Facebook e nas outras redes sociais que tem nos acompanhado. Eu fico feliz, tá? Tanto aqueles que acompanham para me apoiar, para estimular, para etc. E aqueles que também vêm para criticar. Eu acho muito importante que critiquem, respeitosamente, bem dito, né? A gente gosta de críticas respeitosas. Não precisam concordar com a gente, mas tem que debater em alto nível. Aí fica bastante bom, né? Fica bastante bom. Eu dei uma repetida aqui nesse post, já é antigo, né? Já passou, foi dia 23 de maio, hoje é dia 25, mas essa mobilização dos servidores públicos municipais para a sua reposição salarial, né? Firme na luta, rapaz. Tá difícil do povo engajar, aí a gente não vê muita gente acompanhando a passeata, né, a manifestação, porque estão morrendo de medo, né? Há muitos funcionários novos, há muitas pessoas que são servidores e que têm alguns cargos na prefeitura, alguns merecidamente, outros não, mas mantenham a luta, contem com a minha simpatia e o meu respeito. Por quê? Isso aqui não é demagogia de jeito nenhum, porque quando eu assumi a prefeitura de São Sebastião em 2005, 5, 6, 7, 8, 4 anos, a reposição salarial dos servidores e o aumento dos benefícios foi extremamente satisfatória, chegando inclusive a darmos o 14º salário para o servidor, que prosseguiríamos se tivesse sido reeleito, né? Mas hoje o desrespeito com o servidor é muito grande, então vocês mandem brasa aí, força na luta, tem meu apoio, tá? Aqui, ó, a faixinha, ó. Levamos no encontro maravilhoso lá na capital, né? Maravilhoso, e que poderá render bons frutos para o nosso grupamento 100% São Sebastião. Revoltante a situação do nosso querido e jogador de primeira linha, o Vinícius Júnior, o que está acontecendo com ele, né? Essa questão do racismo, não só com ele, mas é que o dele atingiu uma projeção mundial agora, né? Foi bastante grosseiro, muita insensibilidade, muita falta de respeito com o ser humano, né? Estamos nessa luta aí, ó, contra o racismo, né? E antirracista, com certeza, tá bom? Os meus amigos todos têm essa sensibilidade, eu fico feliz com isso, né? Coloquei essa aqui até para dar um toque assim, a gente não gosta de todo mundo, a gente não concorda com todo mundo, a gente não é amigo de todo mundo, né? Mas a gente tem que respeitar todo mundo, certo? Tem que respeitar, isso é pré-condição, tá certo? Essa turminha que é amiga de todo mundo, que se dá bem com todo mundo,
levanto altíssimas suspeitas de minha parte, certo? Eventualmente você diferencia as pessoas pelo seu conteúdo, não pela sua cor, tá certo? Então vamos em frente, né? A luta continua. Bastante feliz aqui que hoje nós recebemos uma visita aqui no escritório, né? Eu com a minha indefectível bermudinha, né? De que já deve ter uns 15 anos mais ou menos essa bermuda. No caminhar da política a gente fez amigos também, sabe? Não só adversários, alguns inimigos com certeza, mas muitos amigos. E hoje eu recebi a visita aqui do Cássio Navarro, que é esse rapazinho aqui, ó, que é lá da Praia Grande, suplente de deputado estadual. E o Arthur aqui, ó, o Arthur também é lá da Praia Grande, lá no Litoral Sul, né? Que é assessor do Mourão. Mourão foi eleito deputado federal pelo MDB. E o Cássio Navarro, deputado estadual suplente, também pelo MDB, né? Eu fiquei muito feliz com a visita deles, trocamos umas figurinhas e muito agradável a conversa e as colocações feitas pelos amigos em relação à nossa caminhada rumo a 2024. Vai vir muita gente nessa frente 100% São Sebastião, não perca. Amigos meus, com certeza todos estarão nessa brincadeira. E aqui tem brincadeira, não, é sério, hein? Não é brincadeira, é sério, hein? Muito sério. E esses dois aqui me deram muita satisfação. E mandei um abração pro Mourão, né, que é amigo de longa data, só que ele está em Brasília, então através deles eu mandei meus cumprimentos ao Mourão. Tá? Foi muito legal. Eu comecei aqui um bate-papo e fiquei de mostrar isso aqui, ó, porque deve ser muito triste, né? Muito triste para um administrador sério, né? Ele não poder atender os anseios dos seus trabalhadores, né? Mas para o administrador canalha, que desvia recursos, corrupto, que não sabe administrar dinheiro público, que vive só de publicidade, propaganda e mentiras, isso não o toca, mas a mim toca profundamente, porque eu sempre disse, desde memoriais tempos, eu disse assim, ó, o patrimônio da prefeitura de São Sebastião não são os prédios, não são os imóveis, não são os móveis, não são o nome. O patrimônio mais importante da prefeitura de São Sebastião são os servidores. Os servidores públicos de carreira, concursados. E por que eu considero assim? Porque é nessas pessoas que está toda a máquina pública. Eles, se bem instruídos, se bem formados, se bem alimentados com respeito por parte do administrador, eles dominam a máquina pública todinha. E a máquina anda independente do prefeito. Então entra prefeito, sai prefeito, a prefeitura consegue caminhar sem muito sobressalto se tiver um servidor público estimulado, bem remunerado, treinado, com chance de crescer dentro da carreira, etc. e tal, né? Então eu fico bastante triste quando eu vejo os servidores aí, ó, caminhando pelas ruas, reivindicando que pelo menos reponham as perdas dele ao longo desses anos que o atual governante não tem o mínimo respeito, né? E deve doer, né? Quando você é obrigado a editar aqui uma lei dizendo que fica concedido aos servidores do Poder Legislativo Municipal, do quadro permanente, dos cargos em comissão, aposentados e pensionistas, revisão geral de vencimentos de 8,5%. O prefeito tem que editar uma lei dizendo assim, ó, os servidores da Câmara Municipal terão aumento, mas os servidores da Prefeitura Municipal chuparão o dedo, porque eu desperdicei todo o dinheiro do orçamento em bobagens, desvios, superfaturamento, corrupção absurda.
já provei aí em outras lives que tudo está sendo investigado e nós esperamos que chegue a bom termo, que os responsáveis sejam condenados. E os próprios servidores não recebem absolutamente nada de ganho salarial há cerca de 4 anos, pelo menos, e anteriormente pequeninas reposições que não cobriram o déficit do salário do servidor municipal. Então, minha solidariedade aos servidores e vamos lá, não há mal que dure para sempre, né? O ano que vem, embora seja ano eleitoral, e vão tentar fazer agrado de tudo que é jeito para tentar movimentar a cabeça do servidor e também dos não servidores, nós vamos retirar de São Sebastião essa trupe que está estrupiando a nossa prefeitura e a classe trabalhadora da prefeitura de São Sebastião. Eu tenho esse compromisso e vamos resgatar, né, a dignidade do servidor público com boa remuneração, com tratamento adequado, com respeito, com ascensão dos servidores de carreira aos cargos, etc e tal, né? Como já fizemos. Aqui não é promessinha, não, nem fala fácil para cabalar votos. Nós já fizemos isso durante 4 anos, tá? E nós vamos continuar esse trabalho, ok? Servidores, firmes na luta, nada temam, nada temam. Vou dar uma pinceladinha rápida aqui, porque eu achei muito engraçado isso aqui, ó. Um post do senhor secretário da Saúde, dizendo assim: fui convidado pelo Hospital Israelita Albert Einstein para palestrar no congresso e no simpósio organizado por eles. Em pauta, nosso trabalho na tragédia e nossos mecanismos de tempo-resposta e protocolos de atendimento. Eu sempre digo, somos referência em atendimento SUS. Olha aí, não é que ele tinha razão, cara? Olha lá, o Einstein, que é uma filial do sistema de saúde de São Sebastião, né? Lá é um hospital de periferia, lá no Morumbi, em São Paulo, perto do Palácio do Governo ali, né? Chamou os professores, os PhD Masters em administração pública do sistema de saúde de São Sebastião para ir lá fazer uma palestra para ver se aquele pobre hospitalzinho lá, o Albert Einstein, se ele aprende alguma coisa com São Sebastião, né? Menos, cara. Bem menos. Que coisa mais ridícula postar uma matéria dessa, né? Tudo arranjado, convidado no escambau, tudo esquematizado para tentar fazer notícia, né? E infelizmente o nosso secretário não pôde ir para ensinar ao Albert Einstein como é que se faz, mandou 2 servidoras de carreira. Melhor, né? Pelo menos foram servidoras de carreira lá, ok? E aqui eu ia mostrar, né? Até para que o Einstein perceba, né, que tem alguma coisa errada aqui com a matriz, né, aqui em São Sebastião, porque são queixas e mais queixas em todo lugar de que o sistema de saúde está muito ruim, né? Isso aqui está nas redes sociais de tudo que é jeito, as pessoas reclamando imensamente de que o sistema não funciona, mas eles fazem uma propaganda danada, e levam uma baita de uma comitiva aqui que eu não entendi, inclusive com o meu amigo, né, que ficou de passar aqui hoje para a gente bater um papo e não apareceu, o meu amigo Daniel Simões, vereador, aqui o diretor da Câmara, né, o Celinho, que eu tenho muito carinho pela família, né, e aqui vários elementos que devem ser da Secretaria da Saúde, né, eles vão em caravana numa feira hospitalar lá em São Paulo, uma feira hospitalar que seguramente eu a conheço, né, há muitos anos, é para demonstração de equipamentos, etc e tal. Porque, com certeza, né, aqui em São Sebastião nós temos equipamentos de última linha
dentro do Hospital de São Sebastião. Uma pena que goteira em cima dos aparelhos, eles estragam rapidamente, né? Então, compram esses aparelhos caríssimos que nunca ninguém viu, né? E que eles apodrecem aqui no Hospital de Clínicas porque o prédio está totalmente depauperado, sem a mínima condição de atendimento nem para os pacientes, quem dirá para receber equipamentos. É mais um turismozinho, né? Vamos lá almoçar lá em São Paulo, na capital, dar uma andadinha, ver luzinhas, né? Cumprimentar as pessoas, pegar cartãozinho, sacolinha com propaganda de laboratórios e de empresas do ramo médico, tá? Enquanto isso, aqui em São Sebastião, o negócio tá de mal a pior dentro do sistema de saúde. Não adianta fazer propaganda. A mim vocês não enganam, e uma boa parte daqueles que estão na nossa frente 100% São Sebastião, eu diria todos, que são muitos, né? Não caem mais nesse continho da publicidade que vocês fazem, né? Eu fico preocupado com isso. Isso me preocupa um bocado. Uma lei editada agora no dia 3 de abril de 2023 aumenta o repasse para o Hospital de Clínicas de São Sebastião para 5.800.000 reais mês. É isso mesmo? Isso mesmo, né? Nós sabemos e já informamos a todos várias vezes que o Hospital de Clínicas de São Sebastião tem sido um dos principais ralos de desvio de dinheiro público dentro do sistema de saúde. Enriqueceu muita gente, há procedimentos em andamento dentro da Polícia Federal, dentro do GAECO, lentos, mas o desvio de recursos lá dentro é sabidamente já demonstrado por os órgãos investigadores, né, inclusive o próprio Tribunal de Contas, e sempre aumentam o repasse. Aumenta o repasse, você tem a sensação de que a coisa vai melhorar. E quando você vê, a coisa não melhora. Lembrando claramente assim, ó, o laboratório que atende a rede pública de São Sebastião está trabalhando com 50% da sua capacidade, porque não recebe. Profissionais que estão prestando serviços na linha de frente, por exemplo, lá em Boiçucanga, estão recebendo os seus vencimentos parcelados, não na sua totalidade. Enquanto isso, eu já disse aqui que dentro do sistema existem salários milionários que não se paga nem no Albert Einstein para profissionais da saúde. E a linha de frente totalmente carente de profissionais que recebam em dia, pelo menos, né? E propaganda para cá, propaganda para lá, tá? Prestem atenção, né? E algumas dessas pessoinhas que administram o sistema de saúde, como administram um forró lá no pé da serra, né? Querem administrar a cidade de São Sebastião. Se num pequeno segmento da prefeitura, que tem um recurso bastante considerável, mas é uma pequena parte da prefeitura. A prefeitura tem vários serviços, né? Várias secretarias. Já fazem essa esbórnia toda e o dinheiro some e não conseguem controlar absolutamente nada, nem pagar em dia as pessoas. Imagina representantes desses que querem assumir a prefeitura de São Sebastião, só se for para dar andamento a esta miséria que está dentro da administração pública e que está fazendo com que a cidade padeça tremendamente, né? Olho no lance, fiquem espertinhos. E nós não poderíamos deixar de tecer um comentário, né? Que é uma coisa impressionante. Queixas e mais queixas para tudo que é lado quanto ao transporte público em São Sebastião. E os políticos não perdem a mania, né, de querer aparecer. Chegam meia dúzia de ônibus ditos novos, né? E querem fazer uma baita de um evento para aquilo que é obrigação.
aconselho os senhores vereadores e todos esses que estão babando o ovo do senhor prefeito, né, aplaudindo aquilo que é obrigação da administração pública, porque se paga uma verdadeira fortuna, como nunca se pagou, né, nem corrigindo valores, como nunca se pagou para uma empresa de ônibus que não presta um serviço adequado para São Sebastião. Uma empresa de ônibus que veio de uma maneira altamente suspeita em substituição à anterior e que ganha só de subsídio quase 2 milhões de reais por mês. Nós tínhamos que estar sendo transportados em liteiras, né? Liteiras individuais com ar-condicionado, ornamentadas com enfeites do tempo do onça, né? E com música ambiente e com alguém para escovar o seu sapato quando você entra no ônibus. São 2 milhões de reais mês, aproximadamente, só de subsídio, fora a passagem que você paga, né? E recomendo então a esses que ficam apupando o senhor prefeito de uma maneira absurda para garantir esse contrato bilionário feito com a empresa, que eles vão fiscalizar os ônibus que estão fazendo o transporte escolar. Vão ficar assustados com a falta de segurança desse transporte que leva os filhos dos nossos cidadãos aqui da cidade para as escolas, para as creches, né? São carros velhos, inseguros e absolutamente sem condições de uso para o transporte escolar. Então é assim, ó, puxa a luz para meia dúzia de ônibusinho bonitinho, recém-pintado, e esquece que as nossas quase 15 mil crianças estão andando em ônibus velhos, sem condição de oferecer segurança para os estudantes, né? Por que isso, gente? Por que você, que representa o povo de São Sebastião, né, foram eleitos para isso, caem nessa babaquice de ficar adulando, como que a querer tirar vantagem de uma coisa que sabidamente não funciona direito no município de São Sebastião, entre tantas outras. Tenho dito isso há muito tempo, né? Mas é que esse contrário é vultuoso, né? São milhões e milhões. Dá para comprar muita mãozinha para aplaudir, né? Não bastasse, né, São Sebastião estar sofrendo um desvio brutal de dinheiro e uma insuficiência administrativa de altíssima monta, que não honra um orçamento de quase 1,5 bilhão, nós estamos atolados em dívidas com empréstimos que foram feitos pelo senhor Alcaide, com a atual gestão, e que, numa análise, se fosse fria, diríamos assim, ó, está pegando uns empréstimos aí, né? É para fazer alguns investimentos de ponta, algumas coisas diferentes, que vão dar um avanço na estrutura do serviço público. Vão ser criados novos serviços, uma coisa que nunca antes se viu em São Sebastião. Então, vou dar um exemplo para você como é que é a malandragem do atual governo. Eles têm aqui, ó, diário oficial eletrônico da prefeitura, não há dúvida de que isso aqui é um documento oficial, né? Tem aqui, ó, um empréstimo feito na Caixa Econômica Federal, numa linha chamada Finisa, né? Que liberou, em 2023, vai liberar 14 milhões e meio. E em 2024, mais 14 milhões. Então, 28 milhões e 500 mil reais liberados para a Prefeitura de São Sebastião, a ser pago pelo nosso povo, para fazer novos investimentos. Quais são os novos investimentos que estão sendo feitos? Esse dinheiro está sendo utilizado para fazer manutenção de prédios. Manutenção de prédios. A prefeitura tem um contrato, hoje um contrato de quase 80 milhões de reais para fazer manutenção de prédios públicos,
Pinturinha, trocar a janela, corrigir uma goteira, troca o telhado, sempre repetido, né? Faz a mesma coisa um monte de vezes, faz bem mal feito para fazer de novo o ano que vem, né? Esse dinheiro do empréstimo está sendo utilizado para pagar essa empresa que faz manutenção. A prefeitura não consegue sequer, né? Aqui está bem claro, né? A fonte de recurso é o Finisa e o credor é a empresa que é detentora desse contrato de manutenção, muito amiga do senhor prefeito, por sinal, e do... Tá vendo? Manutenção do imóvel, empreendimento financiado pela Caixa. É isso que eu estou tentando dizer para os senhores. A Prefeitura de São Sebastião tem um orçamento gigantesco. Elevei até a voz. Gigantesco. E precisa tomar empréstimo para ser pago. Alguns já estão sendo pagos, né, na ordem de 3 milhões mês, para ser pago pelo povo de São Sebastião, para fazer manutenção de prédios. Então, essa é a grande inovação que os senhores vereadores aprovam assim, de olhos vendados, né? Para que endividem a Prefeitura de São Sebastião, que tem um orçamento bilionário, para que possa fazer pinturinhas e reforma de paredes nos prédios existentes. Nem isso a atual administração consegue fazer com o dinheiro que arrecada dos seus impostos, né? Eu tenho falado isso já faz algum tempo, às vezes até repetidamente. É porque eu entendo que se a gente for falando, uma hora a população acaba acordando e falando assim: meu Deus, como é triste e como é caro você eleger pessoas que não têm experiência, habilidade, não têm conhecimento de administração pública, né? Isso custa o uniforme da sua criança, que até agora não foi entregue, custa uma merenda de péssima qualidade que está sendo fornecida para as crianças, atraso de pagamento de fornecedores, custa servidores sem reposição salarial, custa um monte de coisa, porque vem aquela montanha de dinheiro na sua frente quando chegam à prefeitura e a primeira coisa que fazem é pensar em se dar bem. E dane-se a cidade de São Sebastião e o seu povo, né? Veja, por exemplo, o relatório do Fundo de Pensão e Servidores, Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores da Prefeitura de São Sebastião está tendo um déficit de mais de 2 milhões de reais mês. Deixam de entrar para as contas do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores cerca de 2 milhões de reais mês. Isso está comprometendo, já tenho falado disso, vou repetir, isso está comprometendo tremendamente e pode inviabilizar a aposentadoria e a pensão dos servidores públicos municipais. Aqueles que estão na ativa não recebem as suas reposições salariais. E aqueles que vão se aposentar correm o risco de terem problemas em receber os seus proventos lá adiante. O que é isso? O que foi a causa disso? A baderna e o desvio brutal e as aplicações equivocadas intencionalmente, estou falando, há uma ação apurando isso também, com o dinheiro que é recolhido dos servidores públicos de São Sebastião. Pelo amor de Deus, né? Esses caras não conseguem cuidar nem no boteco da esquina, querem cuidar da Prefeitura de São Sebastião. Aliás, falar em boteco, é questão de 6 meses após eles perderem eleições, estou sendo até bondoso, em 6 meses. É questão de pouquíssimo tempo após perderem as eleições, cessa a máquina de lavagem de dinheiro e um monte de boteco e casas noturnas vão fechar em São Sebastião. Anotem isso aí no seu caderninho e veremos se não está certo. É tão brutal que a Prefeitura de São Sebastião, ao que tudo indica, porque está sendo apontado isso nas declarações de imposto de renda de alguns servidores da Prefeitura, não repassou sequer o pagamento para os convênios médicos que são retidos nos repasses mensais dos servidores da Prefeitura de São Sebastião.
Alguns servidores têm um convênio médico através da Prefeitura de São Sebastião. A Prefeitura recolhe o dinheiro do servidor, mas não repassou para o convênio médico. Então, o imposto de renda está apontando algumas incoerências entre o que o servidor declara e o que a empresa declarou. Faça-me o favor, né? Eu já apontei aqui que lá no Hospital de São Sebastião há mais de são 52, mas cerca de 60 meses em que não foi repassado, não são sequenciais, mas ao longo desses anos, 60 meses em que não se repassou o fundo de garantia do servidor para o governo federal. Tá uma esbórnia total. E eles contando vantagem por aí, né? Vou seguir aqui mais um pouquinho para você ver o quanto é doído você votar mal, cara. Se você não precisa do serviço público, também não justifica, mas vamos lá, né? Mas as pessoas que precisam de serviço público, sistema de saúde, educação, transporte, segurança, geração de emprego e renda, etc. e tal, tem que votar muito bem. Não pode votar enganado, a troco de favor, a troco de gentilezas, a troco de dinheiro. Tem que votar com a cabeça e os pés no chão, porque entregar uma cidade como São Sebastião na mão de pessoas não capacitadas, quem paga o preço geralmente é a classe menos privilegiada, né? Olha o que eles fazem, ó. Uma vaquinha. Um amigão aqui é meu, eu chamo ele de meu sócio, ele diz assim: aí galera que ama São Sebastião, que tal fazermos uma vaquinha para manutenção do nosso cartão postal aqui do Pier do Pontal da Cruz? Deve ser merrequinha. Olha, o povo se movimentando assim, ó, vamos fazer uma vaquinha para preservar aqui o monumento, né? Porque tá todo arregaçado. Ora, meu irmão, veja isso aqui, ó. Em 2018, já quase 5 anos, a prefeitura fez uma contratação por dispensa, né? Deixa eu ver aqui. Que ganha todas as licitações de São Sebastião, de banners, etc. Essa mesma empresa foi contratada para colocar, em 2021, né? Para colocar pelo município desses monumentozinhos aí, ó, vou mostrar aqui os números, né? Que eu já estou começando a achar que eu tenho que fazer isso de maneira jocosa, absolutamente como se fosse uma piada, porque eles estão tirando o sarro dos moradores de São Sebastião. Eles foram contratados para colocar, veja aqui, ó, 10 unidades de um monumento turístico grande, desses aí, mais 20 de um monumento turístico pequeno. Manutenção do monumento turístico 10 e mais 20, pelo módico valor, somando aqui, ó, de mais de 700 mil reais. São 30 monumentos. Saia contando pela cidade e veja quantos monumentos são instalados por aí. Um desses é o do Pontal da Cruz. Eu vou afirmar para os senhores, que não tem nem 12 instalados ao longo de todo o município, dos 30 contratados. E dos 30 já estão em estado de petição de miséria e tem um contrato de manutenção para manter esses monumentos aí. Ah, não é nada, Juan, é só 700 mil reais. Não é nada porque o dinheiro não saiu propriamente, como alguns entendem, do meu bolso. Sim, saiu do seu bolso, cara. Saiu do seu bolso e foi pro bolso de alguém. E se transformou em casas noturnas, se transformou em marinas, se transformou em carros, se transformou em jet ski, se transformou em terrenos, se transformou em moradias luxuosas, se transformou em um monte de coisa. Você pagou e agora estão querendo fazer vaquinha para fazer manutenção no monumento que tem um contrato para que isso seja feito em 30 e não estão instalados nem 12 no município de São Sebastião.
Não bastasse os monumentos, ainda fizeram também em 2021, né, e assinaram um contrato em 2022, um contrato para fazer aqueles peixinhos, né, os peixinhos que estão por aí espalhados, né? E eu vou mostrar para vocês, porque eu já mostrei isso aqui para vocês um monte de vezes, mas eu vou mostrar até as eleições de 2024, olha lá. Serviço de confecção de monumento formato de peixe, 20 por R$665 mil. Não estão instalados nem 10 e todos estão em petição de miséria. Eu mostrei aqui para vocês várias vezes, desde o contrato, fotos do monumento, medida dos monumentos, tudo. O seu dinheirinho deu como peixe, nada. Mas eles se deram muito bem, né? Enquanto a cidade está assim, nesse estado de total drenagem de recursos para os bolsos dos administradores, né? E eu não estou falando nada demais, todos sabem disso, né? A gente pega assim, a calamidade está instalada em São Sebastião, não tem problema, o prefeitão vai lá para Porto Alegre, né, para ver como é que funciona lá o sistema da defesa civil deles. Leva uma renca com eles para passar uma semaninha no bem bom com o dinheiro do povo de São Sebastião. Mas Porto Alegre é pouco. Já sai de Porto Alegre e já embarca para a Alemanha. Vai lá para Frankfurt com uma belíssima comitiva para ver uma feira de turismo lá na Alemanha, onde vai passar mais alguns dias, né? Só ele? Não, vai ele e vai mais gente, né? Já vai logo chefe de gabinete, vai chefe de secretaria, vai um monte de gente fazer turismo. Foram fazer turismo, estou afirmando para vocês, essa feira da Embratur. Município nenhum manda para lá seus representantes, porque é o governo brasileiro apresentando eventualmente coisas das cidades do Brasil. São Sebastião, não sei o que tem para apresentar lá fora, né? Aí como é que faz para disfarçar? Vai lá, marca um encontrinho com o secretário, com o cônsul adjunto no consulado brasileiro lá em Frankfurt e começa a fazer vídeos. O maior terminal aquaviário de granel líquido da América Latina fica também em São Sebastião, que é o terminal da Petrobras, operado pelo Transpetro. Veja essa mocinha aqui, ó. Até 6 navios simultaneamente. Então, essa operação da Transpetro. Aí tem que criar algumas situações, né? É como quem diz assim, olha, fomos lá e estamos trabalhando. A comédia, você me desculpe, mas eu vou ter que falar disso, porque já saiu um comentário nas redes sociais. É assim, ó. O prefeito está na Alemanha fortalecendo laços econômicos. Qual é o laço econômico que um município de 90 mil habitantes de São Sebastião leva para Frankfurt para gerar aqui emprego e renda ou trazer investimentos? Olha, há pouco tempo o senhor prefeito está aí fazendo matérias dizendo que ele está construindo moradias em São Sebastião, roubando o brilho das ações do governo do estado. Agora ele está indo para a Alemanha, abrindo mercados para a nossa nação, roubando o papel do presidente Lula, né? É muito atrevimento, não? Eu semana passada elogiei, e vou continuar elogiando, óbvio, né? A comunicação da prefeitura, né? Eu ia mostrar aqui para vocês, mas deu algum pau aqui, né? Crianças, eu elogiei vocês a semana passada, e vocês essa semana fazem um post do senhor prefeito, né? Que ele está na Alemanha fortalecendo laços
econômicos. Qual é o laço econômico que tem o Brasil e a Alemanha, ou melhor, São Sebastião e a Alemanha, São Sebastião e Frankfurt? Ou ele está indo lá para ver se pega um pouquinho desse dinheiro que vem lá para a Amazônia e traz para São Sebastião? Qual é que é a jogada? Melhorem o texto, senão eu vou brigar com vocês e vou dizer assim, ó, presta atenção no que vocês escrevem. Chega a ser comédia dizer que o prefeito e toda a sua trupe, passeando na Alemanha, estão lá para fortalecer qualquer coisa. Vão tirar uma foto, vão fazer uma visitinha, vão fazer um negocinho, entregar um folder, mas não estão fortalecendo absolutamente nada, porque nem deveriam estar lá. E depois na reportagem ainda excluem algumas pessoas que estão na comitiva. Eu falei para você, preste atenção nessa senhora, nessa moça que está aqui. Coloquem claramente todos aqueles que foram para a Alemanha às custas do povo de São Sebastião. Essa viagem não é paga por nenhuma entidade, é paga pelo povo de São Sebastião. Quando eu fui prefeito, lá em 2005 a 2008, eu também fui na Alemanha. E de lá, né, não gastei R$1 dos cofres públicos, foi a convite de uma empresa, que isso é perfeitamente lícito, referendado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós fomos lá e buscamos e conhecemos sistemas de tratamento de lixo. E de lá eu trouxe uma ideia que tentei implantar aqui em São Sebastião, só consegui o licenciamento no último ano do meu governo, que era um parque de valorização de resíduos sólidos urbanos. Então, às vezes, umas viagens assim para fora, né, para conhecer uma tecnologia, né, para ver algo que está sendo feito lá fora e que se pode aplicar em São Sebastião, é interessante. Mas agora, claramente, vão a turismo, a passeio, numa vasta comitiva que vão encher o bucho de joelho de porco, chucrutes e aquelas linguiças maravilhosas, brancas com purê de batata que servem lá na Alemanha, né? E vão dizer que foram a trabalho a estimular o desenvolvimento econômico de São Sebastião. Vocês são piada, bicho. Para com isso, vocês não enganam mais ninguém. São dezenas de viagens internacionais. E vou dizer uma coisa, eu vou escrever aqui no papelzinho, a semana que vem eu vou mostrar. Dali de Frankfurt, alguém vai para Nova York. Dali de Frankfurt, alguém vai para Nova York. Semana que vem eu mostro. Muito bom, né? Enquanto isso, em São Sebastião, né, que está numa pindaíba de fazer gosto, né, e o senhor prefeito afirma para todos os cantos que não tem dinheiro nem para pagar o transporte dos pacientes, que não tem dinheiro para pagar os aluguéis, que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Você acompanha o site da Prefeitura de São Sebastião e vê umas publicações que você fala assim, qual é a finalidade disso? Aí eu só posso, vou mostrar aqui, eu só posso dizer para vocês que atrás disso tem jogada. Atrás disso alguém vai se dar bem. Atrás disso algum empresário vai sorrir e alguns membros do governo vão sorrir também. E logo adiante, não muito distante, eu poderei mostrar para os senhores. Vejam isso, por exemplo, ó, né? O prefeito de São Sebastião baixa um decreto em que está desapropriando, eu quero crer, uma área em Marizias, que é o Instituto Medina, que está com uma placa de vende lá já faz muito tempo. E até agora não compraram, mas a prefeitura baixou uma desapropriação, né? Com destinação para a instalação de centro de atividades de surf. Meu irmão, meu amiguinho, me engana que eu gosto. Até vai instalar alguma coisa lá, mas essa desapropriação é porque não conseguiram vender o prédio. Aí talvez tenha rolado alguma conversa, né?
veremos adiante, né? Aqui no centro da cidade, o prefeito baixa um decreto para desapropriar um terreno de 380 metros. É um terreno, um lote, pouco mais do que um lote de 10 por 30, para instalar ampliação da construção de instalações de secretarias municipais. Qual é o tamanho dessa instalação dentro de um lote para secretarias municipais? Se forem atrás desse terreno aqui, é um terreninho encravado que tem pouco propósito comercial, mas que pode atender algum empresário amigo. Esperem, 380 metros para instalação de secretarias municipais, para ampliação de serviços. 380 metros dá para construir uma casa, male-male, né? Tá estranho. E aí você pega outra desapropriação, né? Para instalação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Uma secretaria, uma área de 1.086 metros quadrados. Desapropriar aqui um terreno do Sindicato dos Trabalhadores Portuários Avulsos, né? Esse aqui dói mais ainda, ó. Desapropriação para a construção de um centro de especialidades de saúde, né? No centro, um centro de especialidades de saúde a ser construído aqui no centro de São Sebastião. Eu já critiquei essas coisas da Secretaria da Saúde, que faz um monte de prédios assim, ó, espalhados, que tem um custo muito alto, né? E esse terreno está aqui encruado também dentro do centro da cidade, sem perspectiva comercial, e vai ser desapropriado, né, para a construção de um centro de especialidades. Então vai ter um centro de especialidades lá, o centro de especialidades odontológicas lá, o centro não sei o que lá, tudo espalhado, dificultando a movimentação da população e implicando em custos elevados. Eu tinha dito que não ia ensinar vocês a governar não, mas precisa aprender, né? Aí um centro de especialidades de saúde na Costa Sul, no Cascalho. Veja que despropósito, né? Aqui no centro da cidade, um centro de especialidades com quase 2.000 metros, mais um pouquinho que 2.000 metros. E na Costa Sul, um centro de especialidade num terreninho de 411 metros. Mas que caso é esse? Que parâmetros são esses? A Costa Sul tem hoje quase 50%, 45% da população de São Sebastião está na Costa Sul, os eleitores também, né? E vai construir um centro de especialidade que é um quinto da área que tem no centro da cidade. É desproporcional. Isso cheira a alguma coisinha estranha. Gastos mal feitos, sem um planejamento adequado e que vão elevar muito os custos da máquina pública para os próximos prefeitos, para os próximos anos, né? O senhor discorda? Não, não discordo. Tanto é que no nosso programa de governo, desde a nossa eleição lá em 2005, e foram iniciados os trabalhos, né? Nós tínhamos um centro de especialidades na Costa Norte, um centro de especialidades em Boiçucanga, outro em Juqueí, e o centro de especialidades aqui da região central, que era na Topolândia, né? Na Topolândia. Então nós temos essa visão, mas não temos a visão dessa pulverização com uma enormidade de prédios e multiplicação de atividades que poderiam ser feitas num local só e que baixaria o custo da máquina, né? Rapazes, preste atenção no que vocês estão fazendo. Vocês não vão ficar aí para a vida toda. Vocês têm mais 1 ano e meio e vocês podem gerar problemas para administrações futuras com esse planejamento totalmente equivocado que vocês têm e que apenas é para gastar dinheiro e favorecer pessoas que lhes são
simpáticos, né? Puxa, tá bem adiantado. Mas eu vou só comentar mais uns 2 temas só, sabe, para que você veja que nós estamos de olho no lance, né? De olho no lance. Eu falei para vocês que durante a pandemia, esses rapazes deitaram o cabelo, né? Foram desviados, superfaturados, contratados, tecnicamente comprados, mas não entregues. Uma montanha de dinheiro da Prefeitura de São Sebastião saiu pelo Covid, assim. Não chegou nenhum produto que efetivamente a população pudesse tirar proveito. E algumas pessoas disseram assim, mas não pagaram. Não pagaram, mas vão pagar, cara. Você está pensando que é o quê? Mesmo nas falcatruas, vou repetir, mesmo nas falcatruas, o povo de São Sebastião vai ter que pagar toda a burrice que cometeram em épocas em que se deveria conter gastos e fazer os gastos serem otimizados para a população. Lembra daquele lancezinho assim, ó? Olha, estamos pulverizando aí pelas paredes, pelos pontos de ônibus, um material tal que vai matar o Covid. Eu falei que aquilo era balela. Da maneira como estava sendo aplicado, não tinha nenhuma eficácia. Isso foi provado inúmeras vezes em inúmeros locais, que isso era minimamente solução para a disseminação do vírus, né? E eles fizeram um contrato emergencial de boca, com essa empresa SS Ambiental, que é a empresa que coleta lixo aqui em São Sebastião, que aliás vou comentar um pouquinho também, né? Essa é uma das grandes amigas do governo, né? Lá do Espírito Santo, né? Da cidade onde o pai do prefeito trabalhou muito tempo, né? Amiguinhos, essa empresa foi contratada, ó, e entrou agora com uma ação ordinária de cobrança, por ter sido instada a prestar serviços de caráter emergencial à prefeitura, correspondente à desinfecção e sanitização de bens móveis e imóveis, superfícies e equipamentos em áreas externas e internas de locais públicos, inclusive pavimentos e calçadas, no período compreendido entre junho de 2020 e novembro de 2020. 5 meses, não, 6 meses, jogando aguinha por aí, sem nenhuma finalidade comprovadamente científica, né? Até porque não se sabe o que tinha dentro daquela aguinha ali, né? E tal, o prefeito simplesmente não pagou. Não, mas eu, com a operação Mar Revolto aí, eu não paguei, suspendi os pagamentos. Mas a empresa fez o serviço para o qual foi contratada, embora não de maneira regular, porque teria que ter tido uma licitação, etc. e tal. A empresa foi lá e fez o serviço, bem ou mal, com o que tinha que ser feito ou não, mas ela fez o serviço. Se ela fez o serviço, ela apresenta uma ação de cobrança. E está cobrando por isso, né? A módica, aí ó, mostra até umas fotinhos de jogando aguinha por aí, né, nos pontos de ônibus, etc e tal, né? Ela está cobrando. E você vai pagar. Queira ou não, você vai pagar todos esses valores, que somadinhos dão um valor que é de cafezinho, sabe? Para uma prefeitura de 1,5 bilhão, isso não é nada, né? Valores que chegam a 3 milhões de reais, que a hora que forem corrigidos chegarão facilmente aos 4 milhões, mais os honorários de advogados que teremos que pagar, etc e tal. Então é isso que eu estou falando para vocês há muito tempo. Fora o que sabidamente foi desviado, que sabidamente foi superfaturado, nós ainda vamos pagar as ações judiciais que estão entrando para que se pague por aquilo que foi contratado, mas não foi pago. Vamos pagar 2 vezes. Vamos perder dinheiro 2 vezes. Aí chega a ser comédia
como é que a prefeitura se defende. E aqui eu quero enaltecer os procuradores municipais, sabe? Que já nos deram uma alegria aí quando contestaram a ação dos royalties lá e se deram bem, ganharam a ação e depois foram jogados para o canto para que o prefeito contratasse uma empresinha por 20% dos valores que serão recebidos a título de royalties, que aliás não vem tão cedo. Os procuradores foram colocados de lado. Então eu tenho muito carinho pelo pessoal da Procuradoria Jurídica, porque eles têm que arrumar um jeito de defender isso. Como é que nós não vamos pagar aquilo que foi contratado? Vai ter que pagar, sim senhor. Porque a empresa vai apresentar tudo o que precisa. E os serviços foram atestados por servidores públicos, comissionados ou não, da Prefeitura de São Sebastião. E o mais gostoso é você ouvir que a Procuradoria tem que confessar. O pedido autoral, quer dizer, o pedido de pagamento, está sob investigação criminal, sob suspeita de malversação de recursos públicos no combate à Covid-19 durante o período da pandemia. A própria Procuradoria tem que dizer assim, olha, nós não pagamos porque abriu um processo crime que está dizendo que nós gastamos mal o dinheiro, desviamos o dinheiro durante a pandemia. Reconhecem que isso está em andamento e eu tenho dito para vocês. E eu não consigo apresentar muito mais coisa, né? Piscadinha. Porque está sob segredo de justiça. Mas todos nós sabemos, né? Até o próprio Tribunal de Contas coloca bem claro, ó. A situação verificada caracterizou a realização de despesas sem prévio empenho com infringência ao artigo 60. A realização de pagamentos por indenização pela Prefeitura Municipal é prática reiterada e comum. Ou seja, é uma maneira de se contratar serviços sem nenhum tipo de licitação e depois salve-se quem puder. Se não tivesse acontecido a Mar Revolto, essa empresa já teria recebido sem muito problema. Mas como não recebeu, ela entra na justiça e vai receber do mesmo jeito. Garanto para vocês. E daqui a algum tempo nós veremos a Prefeitura de São Sebastião desembolsar uma montanha de dinheiro para pagar essa empresa. Como aconteceu, né? Quando essa empresa SS veio para cá, o senhor prefeito tinha anteriormente contratado uma outra empresa para coletar lixo. E ele simplesmente deu um jeitinho de tirar a empresa daqui e colocar essa SS. Como se a empresa Marquise anteriormente não fosse entrar na justiça. Entrou na justiça, prestou serviço e tem que receber. E essa empresa já ganhou em primeira instância e deverá receber no final da conversa, né? A empresa de lixo anterior, que estava antes da SS, que veio lá de Vitória, que é amigo do pessoal do prefeito, né? Vai receber na justiça. O prefeito não pagou, mas ela entra na justiça e ganha. E esse cálculo já está em mais de 15 milhões de reais que vocês terão que nós teremos que pagar quando findar a ação. Essa é a grita do Dr. Juan. Essa é a grita do Dr. Juan. Gestores incompetentes, gestores sem preparo, gestores cuja única finalidade é se servir para crescimento particular do belíssimo orçamento da Prefeitura de São Sebastião, são problema que outros governantes terão que arrastar ao longo dos anos. E podem condenar a nossa prefeitura a uma situação de precariedade de investimentos em tempos futuros. Preste muita atenção e fale isso para todos, que não cometam mais esses equívocos. Se informem bem de quem é que são os candidatos a prefeito em São Sebastião, quem são os candidatos a vereador em que nós vamos votar, porque se mantida a política de prestigiar grupos políticos de fora para que eles assaltem a nossa cidade, nós estamos danados, cara.
Preste atenção, participe do grupo 100% São Sebastião, que aqui não tenho nenhuma modéstia e falo. Nosso grupo sabe como controlar gastos e gastar bem o dinheiro do povo de São Sebastião para reverter em serviço. Você tem provas aí aos montões, né? O vereador esperneou lá na Câmara, com toda a razão, que a empresa de lixo em São Sebastião, essa mesma que está cobrando 3 milhões pelo chuveirinho que aplicou aí nos pontos de ônibus, ela tem um rendimento anual da ordem atual para esse ano de quase 45 milhões de reais para coleta e transbordo de lixo. Enquanto nas cidades vizinhas nós não chegamos nem a 20% desse valor nos contratos. Eita! Nada como ser amigo do prefeito, hein? Coisa boa. Rapidamente, chamar a atenção como último item da nossa live. Já está com uma horinha, né? Você pode começar a se cansar, mas eu vou cansar vocês sim, sabe? Porque o que está andando de gente por aí dizendo que manja pra caramba, que sabe como tirar São Sebastião do buraco, eu sou um cara chique, eu tenho conhecimento, vem comigo, etc e tal, tá virando uma epidemia de tanto candidato que tem a prefeito e a vereador em São Sebastião. E nesse vai da varsa aí, aquele que dançar melhor a valsa pode ser que leve a noiva, né? Que é a nossa querida São Sebastião. Enquanto aqueles que têm preparo para governar, mas não têm patrocínio de grupos políticos interessados na nossa cidade, podem ter uma certa dificuldade de chegar até o eleitor. Então eu conto com vocês, tá bom? E vou usar isso aqui mais uma vez com todo carinho e respeito ao povo da minha terra. Quando eu estava na prefeitura, as pessoas fizeram uma política canalha, covarde, contra a nossa séria política de ocupação territorial, onde nós dizíamos para as pessoas: se tomem cuidado, previnam-se, não pode, espera arrumar, que a partir daí a ocupação seria ordenada e segura. E eu fiz isso em Barequeçaba, porque eu recebi um laudo do IPT. Deixa eu até arrumar aqui, porque isso para mim é muito importante que as pessoas possam entender isso aqui. Porque eu recebi um laudo do IPT, quando a gente estava na prefeitura, que dizia assim, ó, uma fotinho aqui, é pequenininha, mas dá para você entender. Essa é Barequeçaba, que dizia aqui, ó, olha aqui com carinho, ó, veja que tem uma depressão grande aqui, ó, que circunda Barequeçaba. E o IPT dizia assim, ó, há um risco grande dessa parte escorregar, portanto tem que tomar cuidado e não é aconselhável que as pessoas ocupem essa área aqui sem que se faça um serviço de desvio de águas e contenção do escorregamento dessa massa de terra aqui. Eu fui lá em Barequeçaba e falei para as pessoas: não construam aí, esperem o IPT emitir o laudo direitinho para que a gente possa iniciar os trabalhos que vão manter essa encosta estável para que ninguém corra riscos. Eu não sei o que eu escutei, o que foi mais ofensivo, desde elogios à minha genitora até aqueles argumentos imbecis usados pelos políticos e que conseguiram incrustar isso na cabeça de alguns. Não, ele tem interesse nessa área, tem um secretário dele que comprou aí em cima e ele quer, pá. Eu tenho interesse na área coisíssima nenhuma.
Se alguém comprou, que faça bom proveito. Eu tinha interesse em preservar a vida e a propriedade das pessoas para que não sofressem prejuízos. Perdi a eleição, perdi a eleição porque eu decidi que faria uma política séria para preservar as pessoas. Aí em 2019, eu não era mais prefeito, a catástrofe aconteceu. Há 4 anos atrás, o morro desceu. E todos aqueles que me excomungavam, porque eu dizia, espera fazer as obras, depois vocês constroem, e que foram agradados por políticos que me sucederam, assim, bobagem, taca o pau, constrói aí, não tem problema, tá inventando história, etc, etc, né? E alguns caíram nessa conversa aí. Todas essas pessoas tiveram prejuízos enormes. E aí contam até hoje com a imensa incompetência dos governantes, porque as suas casas foram destruídas. Elas foram destruídas. Eu adverti, espera que nós vamos fazer as obras de contenção e aí ninguém vai correr risco. Preferiram ir na conversa do bonzinho, né? Me liberou. E sabe que sabe? Não vou avançar em discussões sobre a Costa Sul hoje, porque lá está pior ainda, né? E hoje eu tenho orgulho, mas é um orgulho e uma tristeza no coração, cara, porque eu tenho ido a Bariqueçaba encontrar alguns amigos. Em breve eu vou anunciar uma reunião grande lá em Bariqueçaba, né? Eu tenho ido em Bariqueçaba encontrar alguns amigos e eles falam assim, moradores dessas áreas, poxa, doutor, nos desculpe, nós interpretamos muito mal o senhor, nós investimos nas nossas casas, fizemos casas caprichadas no esquema, certo? O senhor nos advertiu que não fizéssemos, que aguardássemos, e nós não acreditamos e preferimos tirá-lo da prefeitura, para que o senhor fosse sucedido por falastrões, enganadores. E olha o prejuízo que nós tivemos, estamos tendo, porque nós estamos há 4 anos sem ter onde morar, né? Numa casa própria, porque nos enganaram e estão nos enganando até hoje. Ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição, certo? E vão aparecer de novo os prometedores, se eles já não aparecerem com algumas soluções tiradas do bolso do colete para agradar essas pessoas. Não se esqueça jamais daqueles que te fizeram chorar por ter enganado você e suas famílias. Não tenho nenhuma alegria em dizer isso, mas chega do povo cair no conto do vigário de políticos maliciosos e aproveitadores. Creiam na verdade, creiam que administrar uma cidade complexa como a nossa, com inúmeros problemas ambientais, é uma coisa muito difícil. Não é qualquer playboy, nem qualquer bom de bico que vai governar São Sebastião e levar a nossa cidade ao caminho certo. Então eu peço para você assim, encarecidamente, eu nas reuniões digo para as pessoas assim, eu tenho dó do eleitor de São Sebastião, tenho dó, porque ao se aproximar a eleição vocês têm que ouvir tanta baboseira, tanta promessa e ficam tão confusos que de repente acham que todos são iguais. Então mantenha calma, paciência e no ano que vem escolha pessoas que têm condição de governar São Sebastião com conhecimento de causa. Senão você vai pagar caro por isso, como muitos pagaram recentemente na história de São Sebastião. Ok? Convido todos
para participarem da nossa frente. E que a gente consiga chegar lá e conduzir São Sebastião por um caminho melhor do que está acontecendo nos últimos anos, tá bom? Tinha bastante coisa aqui para eu falar para vocês. Lembrando apenas que nessa época as coisas são feitas atabalhoadamente. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo com as crianças do Pontal da Cruz. As crianças que estão na creche do Pontal da Cruz estão sendo agredidas e suas famílias por uma ansiedade em se levar as crianças da creche antiga para a creche nova que sequer está concluída, com um intuito altamente suspeito. Mudará todo o corpo de profissionais que atendem as crianças em função de uma publicidade absurda, criminosa, que vai agredir famílias e crianças com manobras assim intempestivas. Que pressa é essa? O que está atrás dessa pressa? A obra está parada há muitos anos, já desviaram dinheiro à vontade daquela obra e agora precisa pagar o preço às crianças e às mães e às famílias que vão ser atropeladas por uma mudança urgente para que se possa dar uma satisfação política. Vocês já fizeram a bobagem. Não façam isso com as crianças. Quinta-feira eu vou estar aqui, novamente. E espero que na quinta-feira eu possa trazer umas notícias bem legais de todos aqueles que estão apostando na frente 100% de São Sebastião. Beleza? Até quinta-feira. Obrigado pela sua companhia. Valeu!